eu sou a professora Andresa e irei ministrar com vocês agora uma resolução de uma questão de sociologia referente ao Enem. Acompanha comigo, vamos fazer junto aqui a leitura do enunciado da questão. Vamos lá. De olho no Enem, tá? Essa é a questão de número 5 do Enem de 2020. Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, as etnias, as nacionalidades, os segmentos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente da de um vilarejo no norte da Itália, mas ambos compartilharam uma cultura italiana comum, que os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem das comunidades chinesas ou hindus. Tá? Eu vou colocar uma marcação aqui para a gente trazer também um outro exemplo, de um exemplo mais regionalizado, né? A questão lá traz uma palavra bem interessante, chamada heterogeneidade cultural, né? Que é a identidade, aquilo que é inerente àquela cultura de determinado lugar. Traz também um comparativo entre um vilarejo do sul da Itália com um vilarejo do norte da Itália, né? Que ambos compartilharam uma cultura italiana comum, mas porém que as distinguem de um outro lugar. A gente está falando aqui de diferenças culturais, né? De identidade cultural. Trazendo para um exemplo regional, a gente tem uma diversidade cultural entre, né? A gente tem a região norte, onde a gente compartilha de uma mesma cultura, com várias manifestações culturais. Porém, a gente tem também outros municípios, que são os interiores, capital e o interior. E a gente consegue ver uma diferença aí de alguma manifestação cultural, mas de uma dinâmica, na verdade, né? A gente percebe que tem uma diferença entre a dinâmica social cultural da capital e uma dinâmica social cultural do interior. Então, por mais que sejamos, né, por mais que tenha cidades de uma mesma região, a gente tem aqui a região norte com vários interiores, né? Por mais que sejam da mesma região, a gente consegue ver essas peculiaridades, ou seja, aquilo que é inerente daquele determinado lugar. Agora acompanha comigo as alternativas, tá? Vamos lá. De acordo com esse entendimento, a civilização é uma construção cultural que se baseia na, vamos lá, alternativa A, a temporalidade de valores universais. Alternativa B, globalização do mundo contemporâneo. Alternativa C, fragmentações das ações políticas. Alternativa D, centralização do poder estatal. E alternativa E, identidade de grupos sociais, né? Fazendo já só essa rápida análise aqui dessas alternativas, a gente já consegue identificar a questão que mais, né, traz aí identificação com o enunciado e que, na verdade, substitui, né, traz esse significado de todo aquele contexto do enunciado, que é a identidade de grupos sociais, ou seja, a gente está falando daqui das particularidades, daquilo que é inerente de cada lugar. Agora vamos fazer uma análise por que não as outras alternativas, né? Por que as outras são consideradas erradas aqui para a nossa questão? Ele traz a palavra atemporalidade, ou seja, aquilo que transpassa o tempo, né? Que não respeita esse tempo. Na verdade, a cultura, ela é uma construção também social, e esse processo de civilizador, né, dessas sociedades também ele é uma construção social, ou seja, ele não é atemporal, ele vai se modificando com o tempo. Então, a cada tempo, né, a cada período da história, os comportamentos sociais e culturais, eles também vão se transformando. Então, a questão a gente já elimina. Globalização do mundo contemporâneo. Claro que esse processo, né, de civilização da sociedade também está ali, né, inerente também à globalização. A gente poderia até fazer colocar ela como um talvez aqui, mas a construção cultural, ela não se baseia na globalização, tá? Ela se baseia nessa construção da identidade, nessas mudanças ao longo também da história e tudo aquilo que pertence como segmento identitário daquele povo, tá? Então, por isso que ela não é considerada a nossa alternativa correta.
E a letra C, fragmentação de ação políticas. O que a gente ela, além de não fazer parte, né, não conversar com o enunciado da questão, por isso que de primeira a gente já consegue eliminar ela, a gente traz aí uma outra dualidade, né? A gente não quer fragmentações de ações políticas, pelo contrário, a gente quer concentrações, ou seja, somatórias de ações políticas para que as pessoas consigam, né, melhorias, né, sociais ou até mesmo culturais, no contexto histórico na qual estão inseridas. Por isso que ela não é a alternativa correta. Centralização do poder estatal. A gente não quer uma centralização desse poder, pelo contrário, a gente quer descentralizar esse poder, né? Dar poder a diversas esferas. Por isso que a gente tem aí uma descentralização do poder a nível regional, governamental, estadual e federal, tá? Ela não é a nossa alternativa correta também por esse motivo. Então, a gente tem aí como alternativa correta a letra E, porque conversa, né, perfeitamente com o enunciado da questão, aquilo que ele está pedindo, né? A civilização é uma construção cultural que se baseia o quê? Na identidade dos grupos sociais, tá bom? Aí a gente tem aqui também, para agregar ainda mais, né, o conhecimento de vocês, além da problematização, desculpa, da questão, para ajudar nessa compreensão do contexto da alternativa e da correta e do enunciado da questão, a gente tem um gráfico, né, com outros temas, né, foi feito um levantamento de quais são as questões que mais caem, quais são as temáticas, né, que mais são abordadas nas questões do Enem. Então, esse gráfico te ajuda a ampliar esse conhecimento e focar, né, fazer um estudo mais direcionado de acordo com aquilo que o assunto, né, para você melhorar ainda mais, otimizar, né, o teu estudo. Então, é isso. Obrigada, até a próxima.